Aleluia. Paz, igreja, amém? Quantos estão felizes essa noite? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Mateus 7. Glória a Deus. Deus tem ministrado essa grande mensagem esses dias. Mateus 7, capítulo 24. Versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Amém? Todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel o tempo todo. Ele é maravilhoso. Como na minha vida e na sua vida, amém? Se puderem ler comigo, amém? Todos aqueles, pois, que escutam estas minhas palavras e as praticam, semelham a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sobre os ventos golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Só até aí. Amém? Essa semana foi uma semana, glória a Deus, abençoada na minha vida. Deus tem me conduzido a esses meses que tem vindo, depois que o pastor Guilherme, ele pregou aqui no domingo de manhã, e aquilo me moveu a viver uma intimidade com Deus. Aquilo lá foi entrega sem reserva na minha vida, e isso foi algo que me motivou a ter uma conexão cada vez mais, a ter a rocha firmada em Deus, em Cristo. E esses dias, a tempestade vem sobre as nossas vidas, é normal, sobre a minha vida, sobre a vida do meu pastor, sobre a vida de quem está lá fora. As tempestades sempre vão vir, isso é fato, isso é nítido. Portanto, aonde está a nossa casa? Onde está o nosso coração? Está no Senhor? Amém? Jesus, ele estava no Sermão do Monte e ele estava acabando já, ele estava pregando isso. Eu creio que eles estavam dispersos, os discípulos, o povo estava disperso, pensando, e Jesus falou com eles: se vocês estão em mim, verdadeiramente estão em mim. E hoje eu faço essa pergunta: aonde está a sua casa? Está lá fora? Está em outras coisas? Não, eu sei que está em Cristo, porque sou um povo de Deus, sou um povo guerreiro de Deus. Aqui cada um é guerreiro de Deus. Amém? E o primeiro ponto, como eu disse, a tempestade vem todos os dias. A tempestade vem todos os dias, João. Não adianta. Pessoas fortes têm tempestade, pessoas fracas também têm tempestade. Às vezes um é mais difícil, outro é mais fácil. Esses dias para trás, eu tive que passar por uma tempestade, que eu achei que não ia dar conta, sobre estado financeiro. Trem, isso é difícil, você se manter alinhado, você se manter com os princípios do Senhor. Não é fácil para quem é cristão, não é fácil para ninguém, mas quando você quer ter os princípios alinhados com o Senhor, é mais difícil. Quando você quer ser um cristão forjado, um cristão com a rocha firmada, com seu alicerce, você precisa passar por uma mudança, uma obediência. E não é o pastor falar para você fazer, não, é você e Deus. É você e Deus. Não existe outra pessoa, eu e minha namorada, eu e minha mãe, não, é eu e Deus.
Eu vou mudar, eu sei que eu vou mudar. E é isso. E quando a tempestade veio, eu soube controlar. Porque aonde eu estava? Quem é a minha rocha? É Ele, é Cristo. Cristo estava comigo e eu apenas comecei a sorrir. Falei, amém, Pai. Me corrige se for preciso. Me conduz se for preciso. Porque Tu és meu refúgio, Tu és minha fortaleza. Eu não preciso de mais nada se eu tiver Ele. Outras coisas serão acrescentadas em minha vida. Olha para você ver Jó. Jó, quando a tempestade mais difícil foi a de Jó. Não tem outra que foi mais difícil do que a de Jó. Ele perdeu a sua casa, os seus filhos, a sua família. Ele perdeu seus bens, ele era o cara mais rico. E nem isso o abalou. Ele pegou, aqui diz, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é linda. O Senhor tirou, o Senhor me deu. Louvado seja o Senhor. Louvar o Senhor, como diz esses dias para trás a pastora, Deus procura verdadeiros adoradores. E muitas das vezes a gente adora só por adorar, mas Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Você vivo, se sacrificar para Cristo, se pôr ao chão e se render, falou, Senhor, eu te adoro, porque eu sei que Tu pode fazer todas as coisas. Tu pode levar eu lá em cima, como também levar eu lá no vale. Como Ezequiel, que estava lá no vale, e ele tinha duas opções: ficar junto com aqueles ossos sequíssimos, ou levantar uns guerreiros, uns soldados de Israel. E hoje eu te pergunto, você escolhe ficar como um vale sequíssimo, ou se levantar com força, com os dedões afirmados, com garra, e pegar a sua fé e a obediência a Deus, e seguir a caminhada cristã? Aqui tem muitos jovens, tem muito o que viver ainda. O meu pastor é o mais jovem. Temos muito o que viver. Temos muito que... A batalha cristã tem muito ainda. Vamos expulsar demônios. Vamos curar enfermos. Vamos levantar jovens que estão lá fora caído, que ninguém dava nada para eles. Ninguém dava nada. E eles vão estar aqui nessa casa. Eles vão estar sendo cuidados por nossas mãos. Eles vão estar aqui. Então esquece da tempestade, esquece do vento forte, esquece disso. Sabe, eu vou contar um testemunho. Eu não gosto de falar de mim, mas lá em casa, antes, minha mãe ligava um rádio e começava a tocar a música do mundo, ou falar um bom dia, e eu orava todo dia, Senhor, muda isso, por favor, eu não quero mais acordar e ter que escutar essas coisas. E só uma vez, Senhor, por favor, eu não quero mais. Aí, nós mudamos de casa, e todo dia agora de manhã ela coloca um louvor. Todo dia de manhã ela coloca um louvor. E aquilo lá, eu comecei a chorar um dia. E eu falei, Senhor, obrigado, porque eu achava que o Senhor não me escutava. Eu achava que eu não tinha mais essa vontade de filho, esse pedido de filho, papai. Mas quando Deus fez isso para mim, eu falei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou seu filho amado.
E coisas têm mudado em minha casa, eu tenho visto. Eu creio que logo a minha mãe vai estar aqui, logo a minha família vai estar de volta. Então entenda que as tempestades vão vir, isso é inevitável. As reações nossas que tem que ser sobrenatural. Porque é natural você estar lá embaixo e você desistir, isso é natural. Mas o sobrenatural é você se erguer. É você falar assim, opa, não, eu não sou desse mundo, eu sou lá de cima. Falar, eu tenho um Deus sobrenatural, eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas. Isso é sobrenatural, isso é fazer como Ezequiel fez, como Davi também fez. Quando ele caiu, ele se levantou, primeiro ele se jogou aos pés de Deus, rasgou suas vestes, depois ele se levantou e seguiu. E para continuar, o segundo tópico, construir a rocha exige obediência. A obediência, ela é nítida. Nada, se você for ter uma caminhada cristã, se você não tiver obediência, não adianta. Você pode ter fé, amém, fé é bênção, mas se você não saber que tem algo em cima, algo sobrenatural em cima de você, que você tem uma liderança, tem uns pastores, alguém que pode te auxiliar, se você não entender isso, a obediência do Senhor, nada vai. Sabe, quando eu falo de obediência, eu lembro de um rapaz chamado Noé. Para muitos ele era muito louco. E realmente ele era doido, Leandro. Ele era doido, cara. E eu mesmo não ia acreditar nele. Eu mesmo não ia acreditar, infelizmente. Eu confesso o meu pecado. Você vai construir uma arca? Aonde? Larga a mão disso. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu o Senhor. Para muitos ele pode ser louco, mas para Deus, ele lembrou de Noé. Por isso que hoje ele tem um livro. Não, perdão. Por isso que hoje ele está na Bíblia. A Bíblia teve vários milagres, várias coisas, mas tudo que está na Bíblia foi o que mais impactou. Então Noé, ele obedeceu. E eu quero dizer para você, se você anda desobediente à palavra do Senhor, comece a obedecer. Porque Deus, Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer voltar, que você seja o filho amado. Ele quer ver você na casa dEle, com Ele. Amém? E essa palavra é linda. E eu pergunto mais uma vez, aonde está a sua rocha? Não precisa responder, pensa em si mesmo. Onde está a sua rocha? Está em Cristo? Realmente está em Cristo? Realmente está com o Pai? Porque Cristo, Ele pode mudar a sua situação. Terceiro tópico, a palavra vai ser bem breve. A rocha é Cristo. A rocha representa estabilidade, segurança e proteção. Tudo isso é semelhante a Jesus. Ele te estabiliza, Ele te protege, Ele te guarda. E outra, Ele te ensina. Ele te ensina a caminhar com Ele. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele quer que você se arrependa das suas iniquidades. E quando você entender isso, a sua rocha não vai falhar, Nada vai te abalar. Pedro reconheceu que ele era a rocha. Tu és o Deus vivo, Filho de Deus. Por causa disso, Pedro foi um líder. Eu estava pensando uma passagem,
por que que Pedro voltou depois que Cristo, ele morreu? Ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele deixou claro para aqueles discípulos: ó, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Pedro voltou para a embarcação. Eu falei: Senhor, me explica por que que ele voltou. Mas aí ele não voltou. Eu entendi que ele não voltou. Aonde Pedro tinha encontro com Deus, com Jesus na primeira vez? Foi lá no barco. Aonde Pedro teve o milagre dele? Foi lá no barco. Então aonde ele achava que Pedro ia ressuscitar? Lá no barco. Muitas das vezes, o nosso ponto de encontro com Jesus, às vezes é no nosso quarto, às vezes é no nosso carro, às vezes é na escola. Não importa onde que é o seu ponto de encontro com Jesus, mas você tem que ter um ponto de encontro. Você tem que ter um ponto de encontro. O meu ponto de encontro é lá na roça. Lá, capinando. Às vezes eu estou lá capinando aquele sol quente. E eu estou falando com Deus, falando em língua. Eu estou lá com Ele, falando: Senhor, me renova, me constrói. Aí eu começo a ler um salmo: Senhor, não me deixe andar junto com os ímpios. Pai, me livra desse povo. Oh, Senhor, eu quero ser seu guerreiro. E lá eu começo a falar com o Senhor todos os dias. Não é hoje, não é amanhã, depois da manhã, não, é todos os dias. Porque eu entendi que Ele é minha rocha. Ele é a minha luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós como cristãos, isso é fato, isso tem que correr como todos os dias, tem que ser prático, tem que ser, como se diz um dia, a pastora falou: eu deixo a Bíblia em tal lugar, e toda hora que eu passo eu já, tenho uma palavra, eu tenho isso hoje. Deus falou comigo apenas só de deixar no onde eu vou passar. Porque é muito fácil você escutar uma palavra e não praticar. Mas Deus, como diz no começo aqui, olha para você ver: todos aqueles que escutam minhas palavras e as praticam. O que Jesus falou? Que Deus falou? E as praticam. A fé não é só você ouvir, mas é você praticar. É você praticar. E o quarto ponto: o homem insensato constrói sobre a areia. Tem um versículo 25 e 26. E a chuva desceu, a chuva, vieram as inundações, sopraram o vento e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada na rocha. E aquele que ouviu essas minhas palavras e não pratica, eu posso escutar a palavra 10 vezes e eu não praticar, não adianta. É a mesma coisa que eu estiver escutando aqui e saindo aqui. Não adianta, irmão, não adianta. Comparado com o homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam aquela casa, e ela caiu. Muita gente tem construído a sua casa sobre a areia, sobre o seu dinheiro, sobre o seu carro, sobre seus amigos mundanos, sobre prazeres momentâneos. Muitas pessoas têm feito isso. E hoje é dia de parar com isso. Hoje é dia de renovar a sua aliança com Deus. Hoje é dia de entender que você é livre, que você pode fazer a sua vontade, mas se você fizer a vontade do Senhor, meu filho amado,
Coisas boas eles vão te dar, mas não vai por causa disso, não vai por causa que ele vai te dar bênçãos, mas vai porque você tem que ser um filho obediente. Sabe? Deus procura filhos maduros. Filhos maduros. É a mesma coisa do Leandro olhar para o Caleb e achar que ele é maduro, ele não é. Mas como se eu fosse filho do Leandro, ele olhar para mim, ele espera algo de mim. Ele espera responsabilidade. Ele espera um caráter. Ele espera algo de mim. Como o meu líder, ele espera algo. Que eu seja um homem firmado. Sabe? Mateus 19, 16, 22. E ele, aquele menino, o filho, aquele menino, o jovem Henrique preferiu voltar. Ele tinha tudo para afirmar sua rocha em Cristo, mas ele preferiu voltar para as suas coisas, para as suas riquezas. E eu creio que aqui não tem pessoas assim, e não construa suas coisas sobre coisas temporárias. Não construa. Essa palavra foi bem breve, mas espero que tocou o seu coração. A conclusão é que você possa refletir aonde está a sua rocha, aonde está a sua casa. Ela está sobre uma areia ou sobre uma rocha? Amém? Glória a Deus. Eu entrego aqui.